Olá, gente, vamos resolver nossos exercícios. E aí está a questão 1, que tem 6 itens, né? Cada item todos eles utilizam a lei de Ohm, né? Você faz os cálculos de tensão, de corrente ou de resistência, está aí no papel, está aí no caderno, né? E ao final, aí você está vendo a letra F, né? Sendo feita aí manualmente, e ao final o somatório dá um valor. E a questão pergunta se o valor é 628, se é falso ou verdadeiro. O valor é bem maior, a resposta é falso. Então, primeira questão falsa, e agora vamos para a segunda questão. Novamente, lei de Ohm, né? Vamos ver os dados que vão ser apresentados aí. A gente tem uma resistência de 100 ohms, né? Sobre ela está submetido, está passando uma corrente de 1,2 ampere. Então, a questão é qual é a tensão em cima desse resistor, V igual a R vezes I. É só colocar os valores, fazer os cálculos, né? Aí tá, né? Você está vendo aí no caderno. E então nós vamos ter que V igual 100 vezes 1,2, 120 volts. Bom, gente, aí a questão 3 agora. Então nós temos uma corrente de 0,002 ampere, uma tensão de 80 volts, I igual a V sobre R dá 40 mil ohms, né? Ou 40 quilo ohms, né? Na questão 3. A questão 4 agora, novamente 10 volts aplicado no resistor, né? A gente calcula o resistor, R igual a 10 pela corrente que passa nele, que é dada na questão, que está aí, que está 5.988,0 ohms, né? É o cálculo da resistência nessa questão 4. Questão 5 agora, 3 resistores, né, em série, 1.350 e 650. Qual é a resistência equivalente? É a soma dos resistores. 1.000 mais 650 mais 350 dá 2.000. Então a resistência equivalente é 2.000 ohms, né, conforme você pode ver aí no cálculo no caderno. Vamos agora para a próxima questão, né, questão 6, onde a gente tem 50 lâmpadas em série e uma queima, né, e o circuito abre, as lâmpadas apagam. Ou seja, ela vai para a resistência infinita, né? Então, a resposta é a letra que dá resistência infinita. Agora, na questão 7, a gente tem 5 lâmpadas de Natal em paralelo, não em série, e uma queima, ela vai para infinito. Então, não apaga as outras, porque elas estão em paralelo. Então fica 4 resistência de 20 ohms em paralelo. Aí eu fiz o cálculo pá a pá, que é mais fácil, 20 com 20 em paralelo dá 10, né? Depois 20 com 20 em paralelo dá 10. Então nós ficamos com duas resistências equivalentes em paralelo de 10 ohms, né? Você vai acompanhar pelo cálculo aí. E aí quando eu tiver 10 ohms em paralelo com 10 ohms, né? A gente vai ter a resposta final, que vai dar 5 ohms, né, a resistência final em paralelo aí do circuito. Bom? Nova questão, questão 8. Então a gente tem 3 lâmpadas em série alimentadas por uma tensão de 6 volts. 2 volts para cada lâmpada. Não é? Já que o circuito em série, a tensão se divide igualmente. Questão 9. Temos 2 resistores R1 e R2 em paralelo com o resistor R3, e sobre esses resistores é aplicado uma tensão, né? Logo passa por ele uma corrente. O circuito pede para calcular a resistência equivalente. Então a gente faz por partes. Primeiro R1 em série com R2, que dá 15 mais 9, dá 24 ohms. Então a gente fica com um circuito equivalente com um resistor de 24 ohms, que é a série de R1 com R2, com um resistor de 8 ohms. Calculando R equivalente, 24 vezes 8, 24 mais 8, aí a resposta. Né? E aí vamos para a questão 10, a última questão dos exercícios. A gente tem uma resistência de 15 ohms em série com duas de 10 ohms em paralelo. E o que pede é a corrente no resistor R1. Então a gente vai primeiro achar a corrente total. Para isso a gente vai achar o resistor equivalente disso tudo, ou seja, R1 e R2 em paralelo dá um resistor equivalente, né, de 10 ohms, né?
de 5 ohms, digo, e ele fica em série com 15 ohms. Né? Então, quando eu faço 15 mais 5, que é o equivalente do paralelo, a gente tem 20 ohms de resistência equivalente total aí desse circuito. Então, para isso, a gente calcula a corrente total do circuito. Então, tá aí, ó, calculou os 5 ohms. Agora, né, calculou a corrente total do circuito, que deu aí 6 amperes. Né? Então, a pergunta é qual a corrente em cima de um dos resistores, em cima de R1. Se os resistores são iguais, a corrente vai se dividir igualmente, de cara. Né? Mas ainda assim, a gente pega o equivalente deles, que era 5, calcula a tensão em cima dele, né? Que é 30 volts, que é 6 amperes vezes 5, e você acha a corrente V sobre R, 30 sobre 10 dá 3 amperes. Né? Os 6 amperes se dividem, 3 para um resistor, 3 para outro resistor, como funciona, né, o circuito paralelo.